o qual então habitava em Arosete Raigoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela juízes. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abionião, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabi, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe diz Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da invertida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e foi com Baraque para Quedes. Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos fazer um minutinho de oração. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, maravilhoso Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, trabalha, Pai, em cada coração, meu Deus. Venha, Pai, renovar a força de cada um, Pai, nessa noite. Opera, Espírito Santo de Deus, Pai, concedendo, Pai, o livramento. Venha, Pai, abrir as portas. Venha conceder, Pai, a cura. Venha dar o livramento. Opera, Espírito Santo. Renova a força de cada um, Pai, fortalece. Venha repreender desânimo. Repreende as angústias. Oricanta, balalaia. Venha renovar a força do teu povo. Vai livrando, vai guardando. Vai cobrir com teu sangue. Entrega a saúde. Repreende os dados inflamados do maligno. Visita essa vida. Fala com teu povo. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pode se sentar. Glorifica a Deus. Os irmãos treinaram agora palmas, que louvado seja Jesus. Palmas que dá glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quem crê que Jesus está aqui, dá glória a Deus. Louvado, bate palmas, palmas, palmas. Bate palmas para Jesus. Bate palmas, palmas, palmas. Ele é a nossa luz. Bate palmas, palmas, palmas. Bate palmas sem cessar. Coração, Ele quer entrar. Jesus Cristo está batendo. Se o meu coração está alegre, por isso eu canto como filho de Abraão. Só entra na cidade santa quem tiver as asas da humilhação. Só entra na cidade santa quem tiver as asas da humilhação. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para salvar, poder para curar, poder para sua glória nos levar. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para salvar, poder para curar, poder para sua glória nos levar.
Amém. Glorifica o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra, louvado, eu sempre quis pregar ela. Quero ler aqui para os irmãos no capítulo 17, versículo 16 de Josué. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Maravilhas. Louvado, o povo estava oprimido, louvado porque fez, louvado, coisas mal perante aos olhos do Senhor. Louvado, se você ler lá no capítulo 3 de Juízes, louvado, Deus permitiu, porque Deus mandou expulsar todo o povo da terra de Canaã, matar tudo a fio de espada, não deixar nada na terra de Canaã. Louvado seja, mas como o povo não expulsou de todo o povo que habitava lá, louvado, Deus também falou: eu vou deixar esse povo, não vou expulsar eles, para pôr Israel à prova, se vão mesmo guardar os meus mandamentos. Então era um ciclo. O povo obedecia, Deus era com eles. Ele desobedecia a Deus, Deus permitia os inimigos oprimir eles. Então, quando o inimigo oprimia eles, eles clamavam a Deus, e Deus levantava um juiz para libertar o seu povo da opressão. Então era um ciclo. Louvado, sempre se você ler em livros de Juízes, louvado, o povo desobedecia, Deus permitiu o povo oprimir. O povo clamava, Deus libertava. Louvado, o povo desobedecia, Deus permitia a opressão. O povo clamava, Deus socorria eles. Aleluia, dá glória a Deus. Irmãos, e eu quero deixar essa palavra para a igreja. Louvado seja, porque aqui, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que a terra de Canaã, louvado seja, tinha um rei lá chamado Jabim, e o seu comandante era Sísera, e tinha 900 carros de ferro. Se a gente ler aqui no capítulo, louvado 1, versículo 18 de Juízes, tomou ainda Judá a Gaza, Asquelon e a Ecrom, com seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o povo, louvado seja, não expulsava esse povo porquanto tinha carros de ferro. A ideia fixa desse povo: nós não conseguiremos, louvado, derrotar eles. Nós não temos capacidade de derrotar eles. Nós somos inferior a eles, porque eles têm carros de ferro. Aleluia. Porém, louvado seja, a tribo de José, Efraim e Manassés, louvado, ganhou uma terra, uma porção de terra, como nós lemos aqui. Eu li para os irmãos no capítulo 17, versículo 16 e diante de Josué. Porém, as montanhas, os vales, louvado seja, eles não conquistaram, eles não ganharam essa terra, porque
ali habitava esse povo que tinha 900 carros de ferro. Louvado Josué falou que a terra seria deles. Louvado Senhor, mas louvado, o que adormentou aquele povo foi o carro de ferro. E eu te faço uma pergunta nessa noite: o que é que está te adormentando? O que é que está te oprimindo? Glória a Deus. O que é que você diz que não consegue fazer? Aleluia. O que é que Deus fala para você fazer e você diz que não tem, louvado, capacidade de fazer? Aleluia. Qual é a sua ideia fixa que está, louvado, te atrapalhando você fazer algo, ou realizar os teus sonhos, realizar os teus projetos, louvado, de você ser uma pessoa abençoada? Qual é a sua ideia fixa? Porque aqui, louvado, o povo tinha os carros de ferro. Amém. Nós não vamos conseguir vencer, porque eles têm um carro de ferro, eles se sentiam inferior. E eu te pergunto novamente: o que é que está deixando você adormentado? Glória a Deus. Que você diz que não consegue vencer. A palavra de Deus diz, irmãos, louvado seja o nome que aqui, louvado, o povo clamou a Deus novamente. O povo clamou a Deus, Aleluia. porque aquele exército tinha 900 carros de ferro. Amém. Císera, quando ficou sabendo que Débora e Baraque subiu ao monte Tabor, louvado seja ele, também preparou seu exército para ir para a batalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz, louvado seja o nome que Débora falou: o Senhor não mandou você, louvado Baraque, subir ao monte Tabor, louvado, e levar consigo 10.000 homens. Glória a Deus. Então Deus já tinha falado para Baraque subir ao monte Tabor, porque Deus ia entregar aquele povo nas mãos dele. Oh, glória a Deus. Irmãos, louvado seja, o que é que está te adormentando, que você não consegue vencer, que você se sente incapaz? Se a gente for ler, louvado, alguns até pregam que Moisés, ele foi covarde, Jeremias foi covarde, louvado, entanto outros foram covardes, mas eu creio, louvado, a Bíblia não relata isso, também não fala que eles foram covardes. Você sabe o que acontece? Se a gente ler lá no capítulo 4, no versículo 10 de Êxodo, Moisés fala ao Senhor assim: Senhor, louvado seja o nome, eu não sou um homem eloquente, Amém. ainda que outra hora o Senhor falasse comigo, mas, louvado a Deus, sou um homem, louvado, de queixo duro, de língua pesada. Moisés naquele momento sentiu incapaz de cumprir a obra de Deus, de cumprir o que Deus tinha falado para ele fazer. Aleluia, dá glória a Deus. E o que acontece, irmãos? Se Deus falou para você fazer algo, ou tem algo que está, louvado seja o que você não consegue fazer, porque você se sente inferior ou incapaz de fazer, louvado seja porque você, louvado, está deixando de confiar no Senhor. A palavra de Deus diz, louvado, que Deus falou a Moisés: quem é que fez a boca do homem? Quem é, louvado, o que fez o surdo? Quem é que fez o cego? Quem é? Porque eu, louvado, irei contigo e colocarei, louvado, na tua boca o que has de falar. Aleluia! Deus falou que ia com Moisés, com ele. Se você se sente incapaz de vencer algo na tua vida, pede para Jesus ir contigo. Pede para ele ir contigo, irmãos. Aleluia. Porque aqui Moisés sentiu, porque foi no caso aqui de Baraque. Se Débora não fosse com ele, ele não iria. Se ela fosse, ele iria.
Não é porque ele era covarde, é porque ele queria uma pessoa de confiança perto dele. E quem é a pessoa, louvado, de confiança perto de você? Quem que é? Jesus. Louvado, então, se você se sente incapaz, pede para Jesus ir contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, ela falou: eu certamente irei contigo. A palavra de Deus diz, no capítulo 33, versículo 12 em diante, até o versículo 14 de Êxodo, Moisés falou assim: Senhor, o Senhor me fez subir este povo do Egito. Agora me diz, o que há de suceder se eu achei graça aos teus olhos? Quem é que vai, louvado, conosco adiante? Quem é que vai comigo? Moisés rogou ao Senhor que fosse diante dele. Não é porque ele era covarde, era porque ele queria que Jesus fosse com ele. Porque quando a gente tem o general dos generais diante da nossa dificuldade, diante da nossa luta, nós somos mais do que vencedor. A vitória é certa, o milagre é certo. Então o Senhor falou que ia diante daquele povo. Moisés, louvado, eu vou adiante de ti, Moisés. Eu serei contigo. Que maravilhas, irmãos. Louvado seja então, a palavra de Deus fala que, louvado Deus, louvado seja, não estava, porque Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome, porque a palavra de Deus diz assim, ó, que nós lemos aqui, louvado, que quando o povo estava, louvado seja o nome, no Monte Tabor, louvado seja o nome, Deus falou assim, ó: e farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Císera. Entende essa mensagem aqui? Louvado seja o nome. Eles tinham 900 carros de ferro, que é o que adormentava o povo, é o que oprimia o povo. O povo não conseguia derrotar eles por causa desses 900 carros de ferro. Na nossa vida tem coisas, louvados, que está nos derrotando, que a gente acha que nós não conseguimos vencer. Louvado seja então a mesma coisa que o povo não conseguia vencer, porque os carros de ferro, as ideias fixas, aleluia. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que dizem: eu não vou conseguir passar por essa luta, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir pregar, eu não vou conseguir, igual os novos convertidos, batizar, eu não vou conseguir permanecer firme na presença de Deus, eu não vou dar conta de jejuar, eu não vou dar conta de orar, eu não vou dar conta de ir para a igreja, eu não vou dar conta de trabalhar. Mas Deus está dizendo: eu irei contigo, aleluia, dá glória a Deus. Deus dá estratégia, irmãos. Deus falou assim: eu farei ir, louvado, para o ribeiro Quizon, louvado Císera e seu exército, os 900 carros de ferro. Então, quando aqui no versículo 9, Débora falou assim: certamente irei contigo, porém não será a tua honra de investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala, irmãos, louvado seja no versículo 12 do capítulo 4: anunciava a Císera que Baraque, filho de Abinonião, tinha subido ao monte Tabor. Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete e Agoim, para o ribeiro Quizon. Deus falou que ia fazer Císera subir o ribeiro Quizon. Se Deus falou, louvado seja, que Ele vai entregar a vitória, aleluia, não importa o jeito que Ele vai fazer, Ele falou que ia fazer, e Ele estava fazendo aqui. Quando, louvado seja, Císera ficou sabendo, louvado, que Baraque tinha subido ao monte Tabor, então ele convocou o seu exército,
exército, com seus carros de ferro, para ir para a batalha. Aleluia, nessa batalha tu não estás sozinho, nessa luta tu não estás sozinho. O Deus, o Senhor, aleluia, está contigo. O Senhor dos exércitos, Ele vai adiante. Sabe por quê aqui, irmãos? Estava lendo dentro do escritório ali, ó. Louvado sejam sobre as bênçãos e as maldições, a obediência e a desobediência, no capítulo 28 de Deuteronômio. Você sabe por quê? Louvado seja o povo não conseguia vencer porque desobedecia. Mas se a gente obedecer, louvado, a Bíblia diz lá no capítulo 28, versículo 7, aleluia, de Deuteronômio, que quando o inimigo se levantar contigo, louvado, você vai entrar por um caminho, esses mesmos inimigos que levantou contra ti, eles sairão, fugirão por 7 caminhos, aleluia, dá glória a Deus, aleluia. Mas no versículo 25, no capítulo 28 fala: mas se vocês me desobedecer, os inimigos que levantar contra vocês, louvado, por um caminho que eles entrar, louvado sejam vocês também, por um caminho que entrar, por 7 correrão, fugirão e cairão diante dos inimigos. Mas o povo aqui obedeceu. Baraque, Débora e todo o povo de Zebulon, de Naphtali, aleluia, porque ficava no campo estratégico. De um lado uma tribo Zebulon, de outro lado Naphtali. As tribos se ajuntou. Quando o povo de Deus está reunido em união, em oração, quando a igreja se une em oração, o diabo ele não resiste, ele tem que cair por terra, ele tem que bater em retirada, porque o povo unido, aleluia, porque a oração de um justo pode muito dos seus efeitos. Tanto é que quando Pedro estava lá na prisão, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, louvado seja a igreja, foi louvado pelo irmão Pedro. A igreja reuniu em oração, porque eles estavam numa batalha espiritual. Irmão, a gente só vai vencer na batalha espiritual orando, obedecendo a voz de Deus. A gente vai vencer esse inimigo que está te afrontando, que está te levantando contra ti, que está colocando medo em você, que está falando que você não é capaz. A Bíblia fala lá no capítulo 1 de Jeremias, que quando Deus chamou Jeremias falou: ah, Senhor, aleluia, louvado, eu não sou capaz de fazer isso, porque ainda sou uma criança. Quando a gente lê criança na Bíblia, não é porque ele é uma criança, é porque ele se sentia incapaz, aleluia, mas Deus falou que ia com ele, Deus seria com ele, aleluia. Esses carros de ferro, eles não vão te vencer. Olha só a batalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 5, louvado esse povo, louvado não podia andar nas ruas. Fala no capítulo 5, versículo 6: no dia de Sagar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvio tortuoso. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Você sabe o que aconteceu na hora da batalha? Eles estavam no ribeiro. Louvado, o ribeiro não era água profunda, águas rasas. Louvado seja, mas daqui quando estava na batalha, Deus, louvado, suscitou Císara para ir pelejar contra o povo de Deus. O inimigo se levantou. Aí a Bíblia fala, irmãos, que maravilha essa palavra. Estou sentindo tanto a presença de Deus neste lugar. Louvado seja, não, porque o Senhor, irmão, Ele sabe como vencer a guerra. A palavra de Deus diz, irmãos, aleluia, dá glória a Deus.
Aí a palavra fala no versículo 4, na parte C, que quando eles estavam lá na batalha, os céus gotejaram. Sim, até as nuvens gotejaram água. Você sabe o que aconteceu? Deus mandou chuva, e carro de ferro na lama não anda, aleluia, porque Deus falou que ia entregar aqueles inimigos na mão do povo de Deus. Aquele povo não conseguia ser vencido, aleluia. Oricanta balalaias, oricanta balalaias, sabalalaia maracova, parachuia maracaia, oricanta balalaias. Glória a Deus. Quem crê nessa palavra diz glória a Deus. Então começou aquele lamaçal. Você sabe o que aconteceu, irmãos? Louvado seja o nome. A palavra do Senhor fala, louvado seja o nome, que no versículo 14, então diz Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Você não confia que o Senhor saiu adiante de ti? Você sabe o que acontece, irmão? Porque muitas lutas a gente não vence porque a gente deixa de confiar no Senhor. O medo vai vencendo a gente. Verdade. Aquele sentimento de incapacidade vai vencendo. Louvado, quais são os carros de ferro que está te vencendo? A palavra de Deus diz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que aqui, louvado seja o nome do Senhor, e entregar nas mãos, louvado de Baraque. Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Louvado no versículo 15: quem é que derrotou o inimigo do povo de Deus? O Senhor. Aleluia. O Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Sísera saiu do carro e fugiu a pé. Você sabe por quê? Porque os carros ficou atolado, ele teve que dar no pé, porque Deus falou que ia entregar a vitória para o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 8, capítulo 5, na parte C fala assim, que Débora fala: não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Não se via, eram poucas armas. Imagina você, irmãos, você vê lá 900 carros de ferro. Louvado, dá medo, dá? Você se sente incapaz, não dá? Louvado seja, porque tem coisa que Deus fala para você fazer e você fala que não é capaz de fazer. Deus está falando contigo nessa palavra. Se Deus falou, louvado seja, que você é capaz, você é capaz. Não deixe os carros de ferro colocar medo em você, não. Louvado, a palavra de Deus diz, louvado seja aqui, irmãos, louvado seja o nome aqui no versículo 20, capítulo 5: desde os céus pelejaram as estrelas contra Sísera, louvado, desde a sua órbita o fizeram. Versículo 21, o ribeiro Quizon os arrastou. O povo foi levado. Aleluia. Inimigos de Deus foi levado. Louvado seja o nosso carro de farol. Estava no encalço do povo de Deus. Estava lá, aleluia, louvado, uma nuvem cobriu o povo de Deus. Uma nuvem de dia cobriu o povo de Deus. Louvado, Deus foi guiando aquele povo, aleluia, que quando chegou lá de frente o mar vermelho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele povo começou a ficar com medo. Moisés,
aleluia, tu nos trouxe aqui para morrer aqui nesse deserto, melhor que ficássemos lá no Egito, aleluia, louvado, mas aqui morreremos nesse deserto, nosso corpo nem será sepultado, porque o inimigo se tinha levantado, o inimigo estava no encalço, aleluia. Hoje, se você crê nessa palavra, o medo que está te afligindo, que está te oprimindo, o sentimento de incapacidade que está te oprimindo, ele vai cair por terra nessa noite, ele cai por terra em nome de Jesus Cristo. Moisés, o povo está lá, não tem como fugir para lá, não tem como fugir para cá, Moisés. Louvado seja o Senhor, falou: Moisés, pega esse bordão, pega esse bordão aí, Moisés, levanta ele, aleluia, louvado, e toca nas águas. A palavra de Deus diz, louvado, que o Deus falou para Moisés: Moisés, fala para esse povo se calar. Lá no capítulo 14 de Êxodo, fala para esse povo se calar, porque eu pelejarei por eles, aleluia, da glória a Deus. Louvado seja o nome do seu povo. Deus abriu o mar vermelho, o povo pôde passar. Graças a Deus. Faraó e seu exército, seus cavalos, Deus afogou eles, para que o nome dele fosse glorificado. Sabe por que Deus permite a gente passar por certa situação? Porque quando a gente vencer, a gente vai glorificar o nome dele. Amém? Glória a Deus, aleluia, seja Cristo. Então não deixa, louvado, a aflição, o medo tomar conta do teu coração, do seu sentimento. Não deixe. Não deixe achar que você, louvado, é incapaz de fazer algo para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por exemplo, louvado a pessoa que está fazendo uma faculdade, falar: Senhor, mas não vou conseguir. Ela mesma vai se derrotando. Mas ela pode ter lá 1000 concorrendo no concurso ou a faculdade, mas se ela confiar no Senhor, a vitória é certa. A vitória é certa. Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, louvado, fala assim comigo, assim, levanta as tuas mãos. Louvado seja o nome, fala assim: Senhor meu Deus, hoje eu tomo posse dessa palavra. Eu creio que nada vai me oprimir. O medo, o sentimento de incapacidade já está derrotado, não faz parte mais da minha vida. Amém, Senhor Jesus. Bate palmas da glória a Deus. Se coloque em pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.